Valeu, estamos aqui de volta, meu querido torcedor, torcedora, muito obrigado pela carona, pelo carinho. Estamos aqui exatamente pela rede social, pelo Facebook, também pelo Instagram, também pelo Twitter, também você curtindo o programa também já a partir de manhã também pelo YouTube. Enfim, agradeço muito também a competência também do nosso brilhante companheiro que é Amarildo Molan. Bom, essa rodada inicial do Campeonato Brasileiro, eu vou falar mais especificamente, curtinho, rasteiro, não adianta gastar vela com mal de fundo. O Vasco foi sacaneado nesse primeiro jogo pelo VAR, que foi uma barbaridade, hein? O que o VAR cometeu de expulsão de técnico, expulsão de jogador, teve anulação de gol, enfim, tripudiaram a representação do Vasco nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, tudo isso por falha do VAR. Então o VAR tem que tomar realmente um pouquinho de vergonha na cara, porque não é assim não. Esse VAR veio como um complemento para trazer mais uma moralidade, uma disciplina e um olho mágico dentro do futebol brasileiro. Não para estar usando esse tipo de procedimento. Né? Exatamente. Por quê? O VAR tem que ter um olho, o que não tem um olho dentro de campo do árbitro da partida. Porque estão com imagem. Tem que fotografar, tem que filmar tudo, entendeu? Mas estão filmando ao contrário, estão trabalhando no revertério ao contrário. Não, amigo, foi um negócio absurdo. Não só também jogo do Botafogo, enfim, outros jogos aí, que não vale a pena estar mencionando, porque isso irrita até a nossa massa cefálica, minha, do Bebeto, do Amarildo, quando a gente tem de desenvolver uma certa análise daquilo que nós vimos de errado. Porque você comentar o errado é a pior desgrama do mundo, que você não tem muito argumento. Você só tem argumento ao contrário, para querer criticar, para querer dar porrada, e o sentido é esse. Bom, Bebeto, então, porque não é aceitável para você comentar já esse tipo de atitude. Muitos árbitros da velha guarda, não é dentro da velha guarda, árbitros que já são profissionais, habituados a apitar no brasileiro. Eu vi árbitro de 23 anos pitando jogo da primeira divisão. Essa triagem não é certa. Eu não acredito que um árbitro de 23 anos ele tenha maturidade suficiente para estar apitando um jogo de clube grande, entendeu? Ou seja, primeiro lado emocional dele também não ajuda ele, certo? Não ajuda, porque a pressão é muito grande. Então, aconteceu isso e vem acontecendo. Pode não acontecer agora, porque exatamente a resposta dos clubes, eles se rebeliaram, os próprios árbitros também. O árbitro que apitou o jogo do Flamengo tinha 25 anos de idade, meu. Pô, o cara não está acostumado. Para ele passar por uma peneira dessa, vamos jogar bem rasteiro. Tem que passar por uma decisão de uma Copa Intermunicipal, como acontece exatamente na Bahia. Entendeu? Como eu fiz a transmissão de duas decisões do Porto Seguro contra a equipe de Itamaraju, a outra contra a equipe de Conceição de Jacuípe. Amigo, é pedreira, é o cara fungando o cangote, não, dando um tapa no pescoço de cada um. Então o cara tem que passar por esse tipo de pressão. E o árbitro da primeira divisão não passa por isso, entendeu? Então é uma temeridade você escalar árbitros jovens demais em jogos de tamanha responsabilidade, não só para a pessoa física do árbitro, bem como também para o próprio clube, que tem realmente um custo muito alto. E o árbitro não está condicionado moralmente, psicologicamente, para conduzir espetáculos dessa natureza, né, Marildo? Lima, agora, o que acontece na cabeça de um árbitro desse aí, como você falou, que não passou por essa experiência toda, não sentiu pressão, não criou casca, não tem experiência, é o VAR. O VAR faz o quê? Arruma tudo, dá o jeitinho ou para favorecer um não, se você tocou num ponto importante aí, que vai se vir depois, que o Bebeto vai comentar mais, eu acho que o VAR está começando a entrar naquilo que nós não queríamos que entrasse, eu achei, jogo do arrumadinho, né, Maria? É isso. É o que a gente na segunda rodada nós já vimos isso, na primeira nós já vimos o VAR ser prejudicado e outros times ser beneficiados, né? Então, a tendência normal é essa aí. A bagunça continua. É o que eu falo, o VAR no mundo todo deu certo. No Brasil é um fracasso. Não adianta. Tem os mal intencionados que são. Agora é o Pix, né? Faz o Pix aí que a gente dá um jeito aqui. E o Pix é muito fácil passar, né, meu? Então, acabou. Então, Bebeto, eu vou te falar uma coisa. Eu me senti escandalizado. Olha que eu não torço o Flamengo. Mas o que eu vi fazer contra a equipe do Atlético Goianiense, parabéns à equipe do Atlético, que com esse menino que é filho do Jairzinho, o Jair Ventura, que chegou, fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho na equipe do Atlético, foi campeão goiano com a equipe do Atlético, e trouxe um padrão de jogo para a equipe do Atlético, que é o técnico, que é o filho do Jairzinho, e porra, o cara realmente foi expulso de campo,
Entendeu? Sim. Então os caras estão tripudiando. Rapaz, quando nós esperávamos uma coisa que não tinha no futebol brasileiro, chamado imparcialidade. Nós estamos vendo e acompanhando só parcialidade. A verdade é como falou Amarildo. É o jogo do arrumadinho, né, Bebeto? Então, você vê, tem árbitro, Lima, que está usando coisas ruins para sua própria vida e pela sua própria experiência que está adquirindo. Queimando a imagem dele. Ele Então uma carreira que está começando agora. E ele mesmo está se prejudicando. Porque, veja bem, o VAR não manda. Quem manda é o árbitro. O VAR é um aparelho, não é um ser humano. Então, se você foi lá e constatou que a jogada foi irregular, seja de uma forma ou de outra, ele tem que seguir e assumir a posição como árbitro. E o que tem acontecido é o seguinte: tem árbitro, infelizmente a verdade é essa, que tem medo, tem mais medo do que coragem, e acaba, ao invés de marcar o que realmente aconteceu, favorece algumas equipes, principalmente equipes que têm maiores torcidas. Como adendo para você comentar, veja bem, o árbitro trabalha dentro de campo com fone. Exato. Com fone, acompanhado pelo VAR, que está na central. Então veja bem, a coisa que eu acho mais ridícula no mundo é o árbitro marcar um gol que ele está acompanhando. Na proximidade, que ele está vendo uma irregularidade, lá o VAR, cuidado que essa jogada aí pode estar irregular, já alerta o árbitro. Né? Se o árbitro confirmou, ele está em cima do lance também. Agora você vai lá, aí desqualifica a atitude do árbitro, anula o gol, depois ainda vai checar novamente para trazer mais desmoralização para o árbitro. Então isso aí é um negócio profundamente ridículo, né, Maria? Lima, sem contar que isso aí acaba deixando uma interrogação, Amarildo, na cabeça do torcedor. Com quem tá Será razão? que não é máfia? Com quem tá Será razão? que não é dinheiro? É Quem verdade. tá com a razão? Será que o cara entrou comprado? Porque tem erros, fica essa interrogação. E isso é muito ruim E dizer também que árbitro de futebol não é comprado, diminuiu bastante. Mas continua ainda a ferida aberta. porque a palavra- Existe maus árbitros que exatamente faz o jogo do arrumadinho. Viu, Porque a palavra final é do árbitro, entendeu? Se o árbitro falar que foi gol legal, pode o VAR mostrar, pode, né, a televisão mostrar, que não adianta. Se ele quiser usar de maldade, ele usa, e se ele for sem vergonha, ele pode ser beneficiado, ser vendido, enfim. Infelizmente, é isso aí. Na primeira rodada já teve 2 árbitros, né, que foi para reciclagem, que é o que apitou o Vasco, né, e que apitou o Flamengo e Atlético Goianiense também. Foi Vasco e Então, reciclagem, Grêmio, boa Vasco palavra. E Flamengo e Atlético Goianiense. Rapaz, quando você vai para uma Primeira rodada, os caras Marildo, já quando fizeram quando você vai para uma reciclagem, é a coisa melhor levar um tapa na cara. Eu entendo assim. Porque, afinal de contas, o trabalho deles naquele jogo foi altamente reprovado, foi impugnado. Total. Então, a cabeça do cara já está mil. Agora, culpado não é ele, culpado quem escalou o departamento de árbitro, que escalou aquele árbitro. Então, Lima, Sabia das condições, que ele não reunia condições moral, E o VAR, mentalmente, para conduzir o jogo. mais ainda. Lima, eu joguei na segunda divisão de São Paulo. Tem muito clube, muito lugar perigoso de você jogar. A segunda divisão é uma pauleira desgramada. Eu me lembro quando eu fui para o Santa Bárbara do Oeste, time que era do Mazolinha, joguei uma segunda divisão lá. Amigo, lá os caras dão tesoura no ar, lá os caras sentam o pau, sentam o bambu, é torcedor ameaçando o árbitro, e lá os caras têm que se virar. Então, eu vou falar uma coisa para você. A preparação desses árbitros, antes de dar o apito para ele apitar um jogo de primeira divisão, de times grandes, ele tem que passar por lá, entendeu? Passar Falou por tudo lá. agora. Pra O poder... árbitro, para chegar ao nível A, ou seja, a faixa principal, você tem que fazer um trabalho de triagem. Ele tem que passar pela Série C, pela Série D, pela Série B. Depois vai sendo galgado nas respectivas competições dentro do seu comportamento de arbitragem nos jogos na qual ele vinha apitando. Exatamente. Agora, o árbitro sair exatamente da escola, do aprendizado, já ir direto apitar um jogo no Maracanã, jogo de top de linha, amigo, é a mesma coisa se colocar o cara para sentar em cima do formigueiro humano. Exatamente. Pelado, aí é complicado. A maior culpa que acontece não é dos árbitros, não.
são das Quem pessoas que escalam eles. Por quê? Amigo, você não pode comparar um árbitro bom, que tem experiência, que já tem seus 30 anos, que já apitou vários clássicos de times grandes, jogos pesadíssimos, jogos até, de certa forma, não gosto de usar essa palavra, mas é a realidade, jogos violentos, né? Com muita pressão de torcida, enfim, pressão até da imprensa que faz um auê antes de acontecer o jogo, na semana do jogo. Então, você não pode comparar um árbitro que apita esses jogos com um árbitro que nunca teve essa experiência. Pega o cara de 23 anos, bota lá, o cara fica perdido, Treme. fica vendido, o cara treme. Não tem como, Lima. Você falou tudo e como nós já vimos falado. Então, o cara tem que passar por uma triagem pelas categorias menores, entendeu? Agora, parece que quer fazer o jogo do arrumadinho para agradar A, B ou C. Aí já complica. Porque o árbitro para chegar ao ápice, em condição profissional, ele tem que ter acima de 30 anos mesmo. Acima de 30 anos. 24, 23, Maturidade, não tem. tem Não hora tem. que você não tem que Ele gritar pode com o ir, jogador. ele Tem hora vai que numa você- fogueira. Tem hora que você não tem que gritar com o jogador. Tem hora que você tem que chegar lá no jogador e abraçar ele e falar assim, vai jogar bola, vai. Você jogando bola é melhor do que você. Joga mais do que isso. Você joga. fica- Tem hora que você tem que fazer. E cadê a mãe? Não, aí um árbitro mais novo começa a xingar o jogador, começa a chamar a atenção do jogador. O cara se irrita. O cara se irrita, provoca ele. provoca aí, pronto, aí ele perde a razão. Entendeu? verdade. Por falta de quê? De experiência. Brilhante, brilhante. Parabéns realmente o comentário também que nós fizemos aqui. Brilhante o comentário do Bebeto. Brilhante também a colocação e a análise também do Amarildo, porque nós somos em cima da ferida, com coerência, com conhecimento, ou seja, com humildade, porque você vê também militando dentro do futebol, é um monte de mala de pedra engraxada sem alça que não tem nem conhecimento, nem tem humildade. Então, porque é o seguinte, Lima, você criticar é muito fácil. Agora, no nosso caso aqui, a gente critica, mas a gente também mostra qual é a solução. A gente vê o problema que está visível a nível Brasil, a nível mundial, que existe algo de errado nessas escolhas de hábito. Então, a gente está vendo isso e estamos mostrando, E apontando estamos os erros. apontando os erros e apontando também a solução. Exato. Entendeu? Bom, Bebeto, o valeu. caminho da solução. Olha aqui, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro nós temos o Fluminense contra a equipe do Vasco, um clássico, Grêmio versus a equipe do Cuiabá. Cuiabá não vem bem nesse Campeonato Brasileiro, não. Bragantino versus Corinthians, Atlético de Minas Gerais versus a equipe do Cruzeiro e Palmeiras diante da representação da equipe do Flamengo. A classificação, no momento, as que estão nas primeiras colocações, Flamengo em primeiro, com 6 pontos, Internacional também com 6. Na terceira colocação, Juventude com 4. Na quarta colocação, Bragantino também com 4. Nas últimas colocações, 17ª, Vitória com 0. São Paulo também com 0. Atlético Goianiense também com 0. E Cuiabá também com 0. Seria que aquela colocação realmente diabólica essa, hein? O Botafogo volta a campo jogando nesse domingo, 16 horas, contra a equipe do Juventude, exatamente de Porto Alegre. Amarildo, foi uma satisfação, um prazer muito grande exatamente contar com vocês em mais um programa. E valeu, porque hoje nós procuramos também fazer um programa mais analítico, mais comentando exatamente, apontando onde está o erro, porque esse erro do VAR não pode estar se repetindo, porque está perdendo praticamente a função básica do que é realmente Lima, o VAR. Antes de você fechar, eu gostaria, nem sei se foi comentado a respeito, mas parabenizar a vitória do Rio Branco. Também, eu quero Porque já parabenizar. o Rodrigo César, um treinador que de 4 competições ele ganhou 3. Ganhou mais 3. jovem do Campeonato Capixaba a ser campeão. Exatamente. A história do Campeonato E outro detalhe, o Rio Branco foi feito um grande investimento. Parabéns aos caras que tiveram coragem Honrado, de investir no futebol capixaba. Porque o que vai acontecer agora, no meu entender, né, que já joguei no Rio Branco, no Vitória, no meu entender, as outras equipes, Lima, E os também vão outros querer apoiadores, investir. os outros patrocinadores vão investir. Exatamente, É. e com isso E deu ganha. resultado, né? Porque deu resultado. Eu torci pro Rio Branco, não é questão de. É porque foi feito Não, o investimento projeto para poder foi ser bem campeão. elaborado E os Né? jogadores executaram bem o projeto. Exato, então- Honraram a palavra dos dirigentes. Exatamente. Então o que Mas a acontece? torcida também. Com isso, os outros clubes, Vitória, Desportiva, que também está fazendo um investimento, Real Noroeste, o próprio Rio Branco, parabéns o Rio Branco de Venda Nova, que fez frente, que também fez um investimento, mas não.
Então, Porto. agora que o Porto, agora o futebol capixaba tem tudo para melhorar. E outra coisa, que eu vou mandar um alô aqui, pelo amor de Deus, não bota jogo no interior do estado, principalmente quando estiver chovendo, não, porque foi uma vergonha na Copa do Brasil, aquele jogo Na em Águia Branca, né? em Águia Branca, no meio de um, Deus me Temporal perdoe, danado. um temporal numa lama. Isso denigre. Se aquele jogo tivesse sido no Kleber Andrade, levaria uma imagem boa para o futebol capixaba lá para fora. Mas como verdade. foi naquele terreno cheio de lama, né? Foi uma vergonha. Então, pelo amor de Deus, que seja a última vez, que na próxima, tanto o time do interior quanto da capital, joga no Kleber Andrade. No Beleza, Kleber então, Andrade. Bebeto, valeu, meu irmão. Amarido, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, meu amigo Tião também, que é o Tião das Candongas. Ele sabe. Depois eu vou ex-lateral do explicar para Cefa. ele o que é Candongas, né? É uma coisa realmente muito boa, legal. Entende? Você realmente tem, ou seja, aquele imã para atrair as Candongas, né? Um abraço para você, Tião. Aí, Tião. Marido, muito obrigado pela participação. Grande abraço, Lima. O prazer foi meu, né? Participar mais uma vez do programa aqui, Conexão do Termo Esporte Geral, com a presença de Bebeto Alvarenga, aqui na Padaria Turai, né, do nosso querido amigo Marcos. Grande Tião, Marcão. que tem marcando presença também. Tião da Quero saudar Glória. dos internaus. E um grande abraço, né, um feliz final de semana. Né, Pensei que você ia falar feliz ano novo, pô. Eu ia falar feliz aniversário, já passou, já tem quase um mês. E você nem deu presente, né? Aí, tá vendo, Lima? Bebeto, um grande abraço para você, meu irmão. Muito Um obrigado abraço, pela tua Lima, um abraço ao participação. nosso prefeito Euclério Sampaio de Cariacica, a todos os funcionários, secretários, subsecretários. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos e todos os nossos ouvintes, né, que têm aí nos acompanhado, nos prestigiando. Que Deus abençoe a todos, Lima. Estamos aqui direto da Padaria Turai, Padaria Confeitaria Turai, onde você realmente chega bem atendido, atendimento nota 10, personalizado, e você saboreia as delícias da Padaria Turai, que fica na avenida principal aqui do bairro Alvorada. Abraço grande para o nosso querido amigo Grande Marcão, para toda a sua Marcão. competente família, para o quadro de funcionários também. E o sabor você degusta aqui, as demais é apurado na Padaria, Confeitaria Turai, onde você come até matar a fome. Beijo grande no coração de todos vocês. Muito obrigado. Até o próximo programa. Querendo Deus. Tchau. Queira-me bem. Não custa nada. Um abraço e até lá.